amigo fiel, o nosso ajudador, o Espírito da verdade, que o mundo não o conhece, nem pode recebê-lo, mas nós o conhecemos, porque verdadeiramente Ele habita em nós. Obrigado, Pai. Oh sim, levante suas mãos agora. Receba, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom. Receba, Jesus. Receba a nossa gratidão. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh sim, Senhor, Tu és tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa quase 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Pai. Te damos graças, Senhor. Tu és tão bom. Nós não temos dúvida da Tua bondade, Senhor. Tu és um Deus tão bom. Tu és um Pai bom. Tu és um bom Pai. E nós queremos, Senhor, nessa noite, render todo o nosso coração ao Senhor, todo o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo ao Senhor, em atitude de rendição e adoração àquele que é digno de ser adorado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a Sinara. Venha cá, Sinara. Eu acho que vocês sabiam que ela tinha uma participação nesse momento. Não? Não chegou até vocês, não? Então fica de última hora mesmo, né? Mas era para toda a equipe estar sabendo. Mas vai dar tudo certo. Vocês sabiam, né? Oh, glória, então tá tudo bem. Bom demais. Para quem não sabia, esse final de semana foi um final de semana muito intenso na vida da igreja. Nós tivemos o nosso retiro de jovens. Pelo amor de Deus, eu sozinho grito mais que todos os jovens juntos. Essa semana nós tivemos o nosso retiro de jovens. Pelo amor de Deus, tá faltando gasosa. Este final de semana tivemos o nosso retiro de jovens cheios do Espírito. Glória a Deus. Agora as crianças vão ensinar vocês o que é dar um brado de vitória. Nesse mesmo final de semana, nós tivemos a nossa EBF com mais... Quantas crianças foram? Pelo amor de Deus. Pastor Eliseu, dá um grito aí. Quantas crianças na EBF? 130 crianças na EBF 2018. Aleluia. E que EBF gloriosa. Nós tivemos lá na sexta-feira à noite. Podemos presenciar a glória de Deus naquele lugar, aquelas crianças sendo impactadas pelo amor de Deus. Mas existe uma música tema da EBF. Sim. E você vai conduzir. Aleluia. E as crianças podem vir à frente celebrar com essa música. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. O Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar. Me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. O Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar. Me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do
Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar, me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. O Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar, me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Aleluia! Aleluia! Nós da igreja, a equipe da Igreja de Crianças, nós gostaríamos de agradecer a confiança dos pais que depositaram em nós, na pastora Iracema, pastor Eliseu, levando as crianças para lá. Foi uma bênção, gente. Foi dias assim gloriosos. Mais de 20 crianças entregaram o coração para Jesus. Crianças foram batizadas no Espírito Santo. E eu queria agradecer toda essa equipe aqui maravilhosa, que é a Resposta de Oração. Né? Às vezes a gente ficava perguntando para o Senhor, onde estão os pastores das ovelhas mais frágeis? Né? Eles estão aqui, homens e mulheres, com corações dispostos a pagar o preço. Amém? E eu queria honrar aqui a vida do pastor Eliseu, da pastora Iracema, que esse mérito é deles, querido. Isso aqui foi tudo organizado por eles, é a missão deles, tá? A Igreja de Crianças só apoiou com a equipe, dando aula, mas eu queria também honrar todos da equipe da Igreja de Crianças, também da equipe deles, que estavam lá, assim, ó, gente, sem palavras, assim, ó, esse povo só faz a gente amar mais ainda o nosso Deus. Vou passar para vocês, queridos. Amém, amados? Nós estamos felizes porque mais um ano o Senhor nos ajudou nesse projeto missionário. Estávamos reunidos lá em aproximadamente 130 crianças, faltava 2 para dar 130. E nós estávamos reunidos em 3 igrejas, 3 denominações, todos trabalhando em um só coração, todos trabalhando com o mesmo propósito. E a EBF, esse ano, ela teve um sabor de reino muito grande. Porque nós estávamos com 70% dos participantes de crianças que não conheciam o Evangelho de Cristo. Crianças, sim, que são ensinados por muitos de vocês, os pais que estão aqui, a amarem Deus. Mas muitos tinham esse pai como um pai muito distante. Um pai que eles não reconheciam ainda como amigo. E a grande descoberta, que foi o tema da EBF, ela trouxe esse propósito no coração deles, esse ensino no coração deles. De que Deus é um amigo que vai ajudar eles a ter um futuro glorioso. Que Deus, Ele é aquele que amou tanto eles, que não poupou o seu filho para entregar a sua vida por amor a eles. Então nós estamos muito felizes, agradecemos à Igreja Verbo da Vida, pastor Silvio, pastora Rosângela, que nos amaram esse projeto, nos apoiaram. A Igreja de Criança, pastora Cissa, pastor Joel, que também amaram o projeto. Então nós somos muito agradecidos. Né? Os voluntários que já há 8 anos trabalham conosco, né, nesse projeto. Então nós queremos agradecer a todos que foram pela primeira vez. E eu quero dizer para vocês, o ano que vem nós queremos levar 200 crianças. Então nós precisamos da sua ajuda. Nós já vamos trabalhar intensamente para isso. Então nós precisamos que você ame missões. Eu preciso que nós todos sejamos um exemplo para vocês, que nós nos esforçamos para vocês verem em nós um exemplo de missão de amor.
Amém? Então, obrigado a todos e que Deus esteja aí a cada dia fortalecendo o seu coração em Deus. Amém? Glória a Deus. Fica aí. Uma salva de palmas para esse casal de pastores amados que se empenharam tanto. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Eu quero deixar claro que a EBF, a Escola Bíblica de Férias, ela não é um projeto da Igreja Verbo da Vida, é um projeto que veio junto com esse casal e nós rapidamente abraçamos, porque tudo que é bom nós queremos, amém? E queremos alcançar as nações, os povos de todos os povos, tribos, raças e línguas, e a EBF faz parte disso, amém? Porque das crianças é o reino dos céus, amém? Obrigado, queridos, obrigado, equipe da Igreja de Crianças. Então, as crianças, a partir de 12 anos, os adolescentes, permanecem no culto, tá? Então, podem ir lá para cima, e os com menos de 12 anos podem estar indo para a igreja de crianças, certo? Então, nós temos aqui, para anunciar, os quartos. Vocês estão ansiosos para saber qual foram os quartos mais organizados? Sim, né? Então, vai ser entregue uma premiação lá na igreja de crianças, para aqueles que manteram o quarto limpo, organizado, porque a EBF também trabalhou esse senso de responsabilidade no coração deles, né? Então, os ganhadores foram o quarto das meninas, o quarto 237, que era a Gabriele, a Bruna e a Eduarda. Cadê elas? Cadê elas? Estão aí? Gabriele, Bruna e Eduarda, estão aí, parabéns meninas, vocês foram um sucesso, levaram tapete, mantinham tudo limpinho, cama arrumada, parecia que elas estavam em casa, né? Foi lindo demais, mas os meninos também não ficaram para trás, eles também se puxaram. Então o quarto que ganhou foi, dos meninos, o quarto 216, que é o Guilherme, o João e o Igor. Eles estão aí? Cadê? Vamos dar uma salva de palmas para eles? Tá lá o Igor. Então depois, vocês podem passar na igreja de crianças para pegar o presente de vocês, que vocês ganharam, e também os certificados. Então no final, será entregue os certificados para todos, lá na igreja de crianças. Amém? Obrigado, queridos. Você pode ficar de pé mais um minuto? Alguém do teclado aqui? Tá aí? Não foi arrebatado ainda? Pode vir para cá. Isso, venha para cá. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, queridos, antes de nós iniciarmos a nossa jornada pela palavra de Deus. Eu sei que existe algo do coração de Deus para ser compartilhado ao nosso coração. E eu não queria que ninguém ficasse distraído aqui, amém? Eu sei que nós tivemos um momento aqui de homenagens, né, de reconhecimento. Foi algo glorioso. Mas não vamos deixar com que nada tire de nós a semente da palavra que vai ser lançada em nossos corações, amém? Nós vamos declarar as nossas mentes, nossos corações cativos a Cristo Jesus, amém? Obrigado, Pai, eu te dou graças. Feche seus olhos, querido. Eu te dou graças, Pai, por tua bondade, tua fidelidade, teu amor tão grande, que já foi derramado em nossos corações por meio do teu Espírito. Eu sei, Pai, que existe uma porção da tua palavra a ser lançada sobre a terra fértil do nosso coração. E sabemos que essa semente, ela será, Senhor Deus, acolhida com mansidão. E ela vai produzir frutos a 100 por 1. Porque nós amamos a Tua Palavra. Nós desejamos a Tua Palavra. Nós queremos desfrutar da Tua Palavra. Porque ela é Espírito e vida para nós. Obrigado, Pai. Eu oro, Pai, para que espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade, ministre o nosso coração nessa noite, para que todos nós possamos compreender com clareza a sobreexcelente grandeza do teu poder que opera em nossas vidas. Obrigado, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração para entender e temor para te obedecer nessa noite. Que o teu Espírito Santo fique livre em nosso meio. Oh sim, doce Espírito de Deus, sejas livre em nosso meio, Espírito Santo. Oh, Tu és o Espírito da verdade. Ei, Tu és o Espírito que é santo. Oh, Tu és o Espírito de Deus, que habita em nós, está entre nós e sobre nós, nesta noite. E nós reverenciamos a presença do Teu Espírito. Oh, nós reconhecemos a Tua presença, Senhor. Sejas livre entre nós.
Se mova em nosso meio, sopra a tua brisa suave neste lugar. Rose que la mande calabasonda ele masandarai. Recaiamasso, sonde que la maste queira massondoro la mai. Ei, amamande queira massandarai asu. Oh, onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade, diz o Senhor. Ei, amande queira masso. Sou amande que amande remassurie. Ei, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, até que transbordeis de toda a glória, até que transbordeis de toda a presença, até que transbordeis da presença gloriosa do Espírito de Deus. Oh, sonde que yamassori mande, e calabassora massandarai, e amassara bacala mandara lamassou. Te damos graças, Pai, por tua presença santa em nosso meio. Nós somos uma igreja viva, Senhor. Oh, nós não estamos engessados, não estamos aprisionados, nós somos livres no teu Espírito. Nós não estamos preocupados com julgamentos, com questionamentos. Ei, tudo que nós queremos é mergulhar nos teus rios de vida, em águas mais profundas. Sou. Você pode entoar um novo cântico ao Senhor nessa hora. Ei, amamamasondere quere malamassai lá. Sonto corebala sondere lamassandai. Enche os céus, enche os céus, enche os céus com o seu louvor, com a sua adoração. Era mamande queira massandaraço. Oh, nós atraímos a tua presença a este lugar e sobre nossas vidas, Senhor. Vem com tua presença. Oh, sopra a tua presença neste lugar. Oh, ramamacendere massurie. Oh, shekarabasarabasandarai. Nicalayala sui ela mandoroso. Receba, receba, receba de Deus, receba de Deus. Receba de Deus. Seja cheio de Deus. Oh, hey, amamasson de que amassou. Oh, nós queremos beber dos teus rios, Senhor. Rios de vida. Oh, rios de vida que fluem do nosso interior. Rios de vida que fluem do nosso interior. Oh, amamasson de que amassei. Hey, som da calaçarabadá. Hey, oh, você pode se sentar. Hey. Oh, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Amamos a tua presença, Espírito Santo. Amamos o teu mover em nosso meio. Oh, ramacaracere. Yeranamassondoro. Sekaramandere basu. Oh, yeranamassere kirimandoro. Suramamasse kirimandere. Oh. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós não queremos religião, Senhor.
Nós queremos a presença manifesta do Senhor. Queremos os nossos olhos iluminados para que possamos compreender as verdades da Tua palavra. Obrigado, Pai. Sabe, queridos, eu creio que nessa noite, aquilo que o Senhor vai comunicar ao nosso coração, aquilo que vai ser falado aqui, a palavra que será ministrada, vai ser uma afronta às mentiras do diabo. Eu não sei se você sabe, mas o diabo é o pai da mentira. E o que ele mais sabe fazer é mentir. E muitas vezes, para que a mentira do diabo ela alcance crédito e nós a aceitemos, muitas vezes a boca que fala muitas vezes são de pessoas que são tementes a Deus, amam o Senhor, mas não conhecem plenamente a verdade e acabam multiplicando inverdades, e muitas vezes sendo um instrumento de Satanás, até mesmo no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. E eu quero que você deixe de lado as suas pedras nessa noite, e que você receba com mansidão no seu coração toda a palavra que vai ser enxertada, toda a palavra que será lançada. Porque não tem como uma estrutura espiritual adequada ser construída sem que a velha seja tirada. E nessa noite nós vamos desconstruir algumas coisas. Amém? E tudo aquilo que é desconstruído junto entulho. E o entulho tem que ser tirado, porque ele atrapalha. Amém? Então se prepara para ver estruturas de religião caírem, de sofismas caírem. Sabe, queridos, eu me lembro uma situação há muitos anos atrás, onde numa roda de amigos crentes, ali surgiu um assunto de um livro que naquela época ele virou moda entre os crentes. E esse livro, muitos anos depois, ele acabou até se tornando o tema de um filme, o título de um filme. Eu não vou dizer que livro é esse, para você ficar curioso, porque eu também não quero gerar marketing aqui, né? Não é o livro que importa. Mas eu me lembro que no meio daquela roda de amigos falando acerca daquele livro, eu tenho a infeliz lembrança de algo que aconteceu. Um comentário que eu fiz, e um comentário que foi um fracasso. Na verdade, aquele comentário ele foi um fiasco. Aquele comentário me deixou profundamente envergonhado diante daquelas pessoas, pelo simples fato de que aquele comentário que eu tinha feito, ele não tinha como base o livro que era o assunto daquela conversa. Havia um assunto que estava sendo conversado, ou seja, aquela roda de amigos crentes estava falando sobre um assunto específico que era acerca daquele livro, e eu tive a infeliz ideia de fazer um comentário acerca daquele livro, comentário esse que me envergonhou, um comentário que foi um fracasso, um comentário que, de fato, acabou comigo. Sabe, queridos, pelo simples fato de que o comentário que eu estava fazendo não estava baseado na leitura do livro que era justamente o assunto daquela conversa. Você está me entendendo? O comentário que eu fiz não tinha como base a leitura do livro que era justamente o assunto daquela conversa. O meu comentário, ele tinha como base aquilo que eu havia ouvido acerca daquele livro por meio de terceiros. Fulano falou, Beltrano falou, eu fui ouvindo aqui, eu fui ouvindo lá, e eu fui formando uma opinião. E quando eu formei uma opinião baseada naquilo que eu havia ouvido, mas eu não havia lido, eu passei então a dar a minha opinião. E pior que isso, eu tentei formar uma opinião nas pessoas daquela roda de amigos crentes. E então, ali, naquele momento, uma irmã, de uma forma muito gentil, mesma irmã que puxou o assunto daquele livro esse que para ela estava sendo uma bênção, aquela irmã, de uma forma muito gentil, ela fez uma pergunta, e aquela pergunta ela foi como que um soco no meu estômago. Alguém já tomou um soco no estômago aqui? Acho que só existe coisa pior para um homem do que tomar um soco no estômago. Eu não vou dizer.
Mas aquela pergunta foi um soco no estômago. Na verdade, aquela pergunta, a pergunta dela acabou com os meus argumentos. Na verdade mesmo, aquela pergunta acabou comigo. E eu sei que você está curioso para saber que pergunta ela fez. Das duas, uma. Ou você está curioso para saber que pergunta ela fez, ou você já imagina a pergunta que ela fez. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Sabe qual foi a pergunta que ela fez? Ela disse: Silvio, você já leu esse livro? Rapaz, se tivesse um buraco, eu tinha enfiado a minha cabeça. Na verdade, eu tinha enfiado o corpo inteiro, que não seria muito difícil, porque eu sou pequeno. Mas sabe, queridos, ali estava eu, tentando formar opiniões, em cima de um assunto que eu não conhecia, que eu apenas havia ouvido falar acerca daquele livro por meio de terceiros. Agora, a Bíblia ela tem resposta para tudo, e a Bíblia ela diz o seguinte, que até o tolo, ele passa por sábio quando se cala. Até o tolo, ele se parece com uma pessoa sábia, quando ele fica calado acerca de assuntos que ele não conhece. Mas o oposto disso também é verdade. Até o sábio se torna tolo quando ele fala do que não entende. Eu não me considero uma pessoa tola, mas ali eu estava falando ou tentando argumentar, trazendo os meus argumentos em cima de um assunto que eu não entendia. E então eu me fiz tolo, mesmo não sendo tolo. Agora, veja bem, eu falei tudo isso para então poder ler um texto com você, um texto da Escritura que fala de um homem que agiu de forma muito semelhante à forma que eu agi. E que este homem, assim como eu, depois de um tempo, ele se arrependeu dos seus comentários, porque ele percebeu que pisou na bola. A Bíblia fala de um homem que fez comentários de coisas que não entendia, que não sabia. Passou-se um tempo, ele se arrependeu e ele reconheceu: eu pisei na bola. E eu me identifiquei com esse homem. Um homem que era sábio e se fez tolo por falar o que não entendia. Sabe quem era esse homem? Você quer saber quem é esse homem? Abre a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 42. Jó está antes de Salmos. É o primeiro livro, ou, aliás, o último livro. Depois vem Salmos. E pense em alguém que se identificou com Jó, fui eu. Não por causa daquilo que ele sofreu, porque graças a Deus nós estamos na nova aliança. E a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Amém? Jó capítulo 42. E como eu disse, fique preparado para desconstruir alguns sofismas na sua vida. Amém? Acerca desse assunto que nós vamos ler aqui. Porque quando se fala em Jó, as pessoas se arrepiam. Se Jó sofreu e era justo, então é bíblico sofrer, é bíblico adoecer, é bíblico perder as suas condições financeiras. Mas vamos entender por que isso aconteceu. Olha só, Jó capítulo 42, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Olha só, antes de nós lermos, sabe aqueles filmes que você vai assistir ele e parece a primeira cena do filme é a última? Aparece a primeira cena, depois a história vai lá para o começo, e quando termina o filme, termina justamente naquela cena que iniciou. Lembra disso? Pronto, a mensagem de hoje vai ser exatamente assim. Nós vamos ver a cena final, depois vamos ir para o começo, e vamos terminar na cena final de novo. Está comigo? Jó capítulo 42, a partir do versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor. Era Jó falando com Deus aqui. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento,
ou sem discernimento, ou sem compreensão, ou sem sabedoria. Todas essas são sinônimos do que está escrito aqui. Quem é este que sem conhecimento, ou sem discernimento, ou sem compreensão, ou sem sabedoria, obscurece o conselho? Por isso, falei do que não... Lembra da minha história? Aqui está Jó, reconhecendo que ele falou do que não entendia. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ele reafirma de novo. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Lembra de mim? Eu apenas havia ouvido falar do livro, mas eu não tinha lido o livro. Aqui está Jó dizendo, no versículo 5: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó da cinza. Aqui nós vemos a história de um homem que falou de coisas que não entendia, e ele mesmo reconhece aqui: falei do que não entendia, coisas que eu não conhecia, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é diferente, agora os meus olhos estão te vendo. E diante desse reconhecimento e do arrependimento que Jó teve, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Vá comigo para o versículo 10, só avança um pouquinho. E diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aqui no versículo 10 do capítulo 42, deixa muito claro que mediante o reconhecimento e o arrependimento que Jó teve, Deus encontrou ali um lugar para que pudesse abençoá-lo, para que pudesse reverter aquele quadro, para que pudesse mudar aquela situação. E a Bíblia é muito clara e diz que Deus, o próprio Deus, virou o cativeiro de Jó, mudou a condição de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Ou seja, quando ele tirou os olhos do seu umbigo e começou a orar pelos outros, a mudança veio. Você quer uma revelação? Está aí. Pare de começar: Deus me dá, eu quero. Não, olhe para quem está do seu lado, comece a orar por eles, e Deus vai olhar para você e mudar a sua situação. Amém? E o texto continua e diz: e o Senhor acrescentou. Aqui está dizendo o Senhor tirou? Está dizendo: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ou seja, assim que arrependimento chegou no coração de Jó, por ele ter falado de coisas que ele não entendia, então restituição chegou, e o Senhor transformou a vergonha em dupla honra. Agora, perceba que Deus chama os danos e as perdas que Jó sofreu, as enfermidades que ele passou, o Senhor define isso como cativeiro ou como prisão, porque a palavra diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Ou seja, todo o dano que Jó sofreu, todas as perdas que ele sofreu, todas as enfermidades que ele enfrentou, a própria Bíblia define isso como cativeiro, como prisão. Ou seja, enquanto ele não tinha o conhecimento correto de quem Deus era, ele estava preso na cadeia da ignorância. Ele não conhecia Deus, ele conhecia Deus de ouvir falar, através do fulano, beltrano, cicrano, mas ele não tinha uma experiência do tete a tete com Deus. Então ele passou por situações, falou do que não entendia. Nós já vamos ler esses versículos logo mais. Mas quando a ficha caiu, e ele compreendeu quem Deus era, quando ele compreendeu aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus, ele foi livre dessa prisão. E é por isso que João 8,32 nos diz que o conhecimento nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Não, acho que você não está aqui não. E conhecereis a verdade. Isso responde àquela pergunta que até hoje você não fez: por que no verbo da vida ninguém fica endemoniado?
rapaz, eu vou na igreja tal, então o demônio cai aqui, o demônio cai lá. Eu acho que lá no Verbo da Vida não tem poder. Não, aqui tem palavra, querido. É a palavra que liberta. Não é uma imposição de mãos que o cabra cai, se estribucha tudo, passa uma vergonha na frente da igreja, é entrevistado, de onde você é, para onde você vai. O demônio mineiro, oncotô, proncovô, onde você vai. Não, uma exposição pública das pessoas. Não, aqui não tem disso, porque a maioria das pessoas que passam esse constrangimento no próximo culto, elas caem de novo. Não há uma verdadeira libertação, porque expulsa e volta, porque é aquele ciclo vicioso. Mas quando a palavra chega no nosso coração, libertação também chega. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecimento que liberta. Ou seja, todas as quintas, domingos e sábados temos cultos de libertação aqui. Amém? Culto onde a palavra é lançada. Mas se o conhecimento liberta, a falta de conhecimento aprisiona. E é por isso que o Senhor disse que quando o conhecimento chegou, a condição de Jó foi mudada. Deus virou o cativeiro de Jó, tirou ele do cativeiro da ignorância. Sabe, queridos, a falta de conhecimento. E quando eu falo falta de conhecimento, eu estou falando falta de conhecimento correto. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas muito conhecimento errado, equivocado, cheio de sofismas. Ou seja, a falta de conhecimento nos faz colocar ou em Deus, ou no diabo, a responsabilidade ou a culpa de tudo aquilo que nos acontece. A falta de conhecimento faz isso. O cara está andando a 130 por hora, numa estrada que é permitido 100 por hora, aí ele bate o carro e diz: rapaz, o diabo me passou uma rasteira. Foi nada, querido. Foi você que foi imprudente, só isso. Você quebrou princípios, foi imprudente. E o diabo não tem nada a ver com isso. Aí o outro está com o nome no Serasa, SPC, tudo enrolado, e diz: ei pastor, é o devorador que me tocou o meu cartão de crédito. E eu digo para você, é falta de domínio próprio. Não tem nada de devorador aí, é falta de saber administrar as finanças. Gasta o que não tem e depois fica culpando o devorador, o pobre coitado miserável. A falta de conhecimento faz isso. Ficou doente. Rapaz, eu estou doente. É Deus tratando o meu orgulho. Então, se Deus vai tratar você com doença, então não tome nenhum medicamento, porque é pecado. E procurar um médico é rebelião declarada contra Deus. Porque se Deus vai tratar você com doença, tudo aquilo que vai tirar a doença é contra Deus. Está comigo? Você entende, queridos, como muitas vezes uma estrutura mental é construída na nossa mente? Ficou redundante, né? Mas você entendeu. Me ame do mesmo jeito. Fortalezas são construídas na nossa mente através de sofismas, de ensinamentos errados. Sabe, queridos, olha só, foi por isso que Oséias disse o seguinte. Oséias disse que o povo de Deus sofre, em outra versão diz que é destruído, porque lhe faltou o conhecimento. O povo de Deus, lá Oséias, inspirado pelo Espírito, ele diz: o meu povo, ou seja, o povo de Deus, ele sofre ou ele é destruído quando lhe falta o conhecimento. Agora veja bem, pense num cabra que sofreu. Se Oséias disse que a falta de conhecimento nos faz sofrer e perecer, pense num cabra que sofreu. Esse cabra foi Jó. Ele sofreu, foi muito mesmo. Agora, entenda algo. Se existisse um ranking de sofrimento, provavelmente Jó estaria entre os primeiros da lista. Quem sofreu mais? Acho que ninguém sofreu mais do que Jesus, né? Mas provavelmente Jó seria o segundo. E talvez Paulo o terceiro. Não sei, estou só chutando aqui. Mas pense num cara que sofreu. Esse cara foi Jó. Agora, vamos entender a origem desse sofrimento. Como isso veio acontecer na vida dele? Talvez você diga: mas o que eu quero saber de Jó? Eu vou dizer para você, a mesma porta pela qual o sofrimento entrou na vida de Jó é a porta que faz o sofrimento entrar na minha vida e na sua vida.
E é importante nós sabermos a origem, como isso tudo aconteceu. Abra comigo a sua Bíblia em Jó capítulo 1. Nós fomos para o capítulo 42, que é o último, agora vamos para o primeiro. Aleluia, eu te dou graças, Pai, porque a tua palavra é martelo que esmiuça a penha. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Você abriu comigo em Jó capítulo 1? A partir do versículo 13, acompanha comigo aí. Jó capítulo 1, a partir do versículo 13, vamos ler até o 19, diz assim: certo dia, quando seus filhos, está falando de Jó aqui, certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e mataram os moços ao fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova, ou para te trazer a notícia. Perceba que veio aqui um mensageiro de más notícias, trazendo uma má notícia. E lá no versículo 16 diz o seguinte: enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e eu só escapei para te trazer a notícia. Versículo 17, enquanto ainda este falava. Queridos, presta atenção no que está acontecendo aqui. Um mensageiro de más notícias nem encerra a má notícia, já tem outro esperando. Era uma fila, um atrás do outro, esperando um terminar para ser atendido e trazer a má notícia. Versículo 17, enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio de espada, e só eu fiquei para te trazer a notícia. Versículo 18, enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão mais velho, e eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, ou sobre os meninos, ou sobre seus filhos, de sorte que morreram, e só eu fiquei para te trazer a notícia. Rapaz, sabe aquele dia que parece que tudo dá errado? Aquele é o dia mais abençoado se comparado que já passou. É ou não é verdade? Sabe aquele dia que nada funciona, nada dá certo, tudo parece que fica engripado o negócio. Nada disso se compara àquilo que Jó experimentou num único dia. Uma fila de más notícias, uma fila de relatórios ruins. E não eram apenas relatórios ruins, eram relatórios péssimos, era um caos, uma destruição total. E ao ler toda a história de Jó, nós descobrimos que ele era de fato um homem muito rico, mas ele perdeu toda a sua riqueza. Ele perdeu a sua família, seus filhos. E por último, ele perdeu inclusive a sua saúde. E todas essas coisas só aconteceram por causa dos ataques de Satanás. Ué, mas não foi Deus? Não, eu sempre ouvi falar que foi Deus. É porque nós precisamos ler mais a Bíblia, crentes. Abra sua Bíblia no capítulo 2, um pouquinho mais à frente. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A minha pergunta é: quem foi que feriu Jó? Pastor, eu não digo Satanás, vai que tem retaliação. Ei, crente, vamos ficar maduros e entender que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, e porque ele não vive no pecado, o maligno não lhe toca. Agora, se vive no pecado, é melhor ficar quieto. Rapaz, o negócio está sinistro hoje. Minha esposa está com os olhinhos assim.
aqui o texto deixa muito claro. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ou seja, o texto aqui deixa muito claro que Jó, ele foi ferido por Satanás e não por Deus. Agora a minha pergunta é: como Satanás conseguiu atacar a Jó? Algumas pessoas dizem que Satanás conseguiu atacar a Jó porque Deus lhe deu uma liberação para isso. E na verdade isso não é de todo errado. Existe uma parte de verdade nisso. Ou seja, Deus, ele permitiu Satanás atacar a Jó, mas não no sentido de comissionar o diabo. Vamos pensar aqui que o Ricardo é o diabo. Pastor Rodrigo é Jó. Pode ficar de pé, diabo. Fique mais longe, rapaz, que luz e trevas não tem associação. Fique longe. Aqui está Satanás. Faz cara. Rapaz, imitou direitinho. Ele é santo de Jesus, gente. Amém. Essa é só uma ilustração. Nós não temos medo. Ele fez o papel de Satanás. Ele é santo. Está selado com o Espírito Santo, coberto pelo sangue do Cordeiro. Vive em santidade, por isso o maligno não toca ele. Acabou. Simples. O evangelho é simples. O evangelho é tão simples que tem gente que complica o evangelho. Vamos voltar para cá. A Bíblia, ela deixa muito claro que Satanás precisou de um caminho para chegar a Jó. Alguns dizem que Deus deu a permissão para isso, e isso em parte é verdade, mas a permissão que Deus deu não é no sentido de comissionar a Satanás para atacar a Jó. Satanás, vamos fazer uma parceria aqui, a troca de favores. Sabe que a gente é meio político, são favor para cá, favor para lá. Você me faz um favor, eu vou te dar um comissionamento. Você vai lá, acaba com Jó, mas com carinho, tá? Não, sapeca nele, pode acabar com o Jó, derruba ele no chão, pisa por cima. Pode derrubar, sapeca aí, pisa por cima. Satanás, como é que é bom trabalho em inglês? Good job. Boa, te devo uma, Satã. Eu estou ilustrando aqui, você vai rindo e a faca vai entrando, entendimento vai chegando. A liberação que Deus deu a Satanás não é no sentido de comissionar, como foi ilustrado aqui, mas é no sentido de deixar solto. Deixe-me dizer algo para você. Satanás precisou de um caminho, ou de uma porta, ou de uma brecha para entrar na vida de Jó. Ele precisou que esse caminho tivesse sido aberto. E a Bíblia explica muito claramente que porta era essa que Satanás usou para tocar a vida de Jó. Sabe de uma coisa, queridos? A Bíblia explica que essa porta a qual Satanás usou se chama medo. Diga medo. Olha só. Depois que todos esses males aconteceram para Jó, todos esses danos aconteceram, lá no capítulo 3, vá comigo aí para capítulo 3, versículo 25. Diz assim, Jó 3, 25. É Jó falando, e ele diz assim: aquilo que eu temo, ou aquilo que eu tenho medo, me sobrevém, e aquilo que eu tenho receio, é isso que me acontece. Jó caiu o entendimento, e ele diz: ei, o que eu tenho medo, de fato está me acontecendo. As coisas que eu tenho receio, elas estão vindo sobre mim. Ou seja, Jó estava vivendo debaixo de espírito de medo. E medo é uma porta, uma das portas. Pode ser a porta do pecado, pode ser a porta da falta de perdão, mas também pode ser a porta do medo. O caminho pelo qual Satanás usou para tocar a vida de Jó
não foi o comissionamento de Deus, foi uma porta aberta pelo medo. E Jó reconhece isso, e ele diz: aquilo que eu tenho medo me acontece, me sobrevém. O que eu tenho receio, essas coisas me acontecem. Ou seja, Deus permitiu a Satanás fazer apenas aquilo que Jó já havia permitido através de uma porta chamada medo. Você entendeu? Deus só permitiu o que Jó já havia permitido. Por exemplo, se você sair daqui do culto e dizer: rapaz, eu acho que eu vou acabar comigo, vou me atirar embaixo do primeiro caminhão que passar aí na frente. Eu vou dizer uma coisa: Deus não quer isso. Mas se você tomar essa decisão, como Deus vai te impedir? Ele pode usar pessoas tentando te impedir, te alertar. Mas se ainda assim você tomar a decisão, você vai caminhar para o abismo. Mas aqui fica muito claro que a permissão de Deus, ela veio em cima de uma permissão que já havia sido dada. Uma permissão que veio por causa do medo. Uma porta chamada medo foi aberta. E a Bíblia trata medo como um espírito. Você sabia disso? A Bíblia trata medo como um espírito. E é por isso que lá em 2 Timóteo 1,17 diz que Deus não nos deu espírito de medo. A Bíblia trata medo como um espírito e diz que esse espírito não vem de Deus. Diga: medo não vem de Deus. Sabe, queridos, no exemplo de Jó, nós podemos ver com clareza o perigo que é nos permitirmos ser dominados pelo espírito de medo. Quando o medo nos domina, nós nos colocamos na zona de risco, na zona de perigo, nos tornamos vulneráveis. É como que as portas e as janelas ficassem abertas num dia de temporal. E eu quero lembrar você que eu estou falando de uma situação aqui, o medo. Mas pode ser o pecado, pode ser a falta de perdão, pode ser outras coisas também. Agora veja bem, como é que o medo chega na vida de uma pessoa? Na verdade, o medo ele é parte de um processo que começou antes. Na verdade, a ansiedade, ela abre a porta para o medo. É como se a ansiedade, ela fizesse um convite: medo, você pode entrar. O medo entra e se instala. O espírito de medo entra e se instala. E uma vez que o medo se instalou, ele vai fazer um convite para que Satanás e todos os problemas que ele quer criar para você se instalem também. A ansiedade abre a porta para o medo, e o medo abre a porta para os problemas enviados por Satanás. Você está comigo? Você está entendendo comigo? Amém? Sabe, queridos, 1 João 4,18, não precisa abrir, mas eu vou ler parte do versículo para você. Diz que o medo, ele produz tormento. 1 João 4,18, parte B do versículo, diz que o medo, ele produz tormento. E sabe de uma coisa? Não é pecado você ter medo, mas é um problema você ter medo. Mas você pode se livrar dessa coisa ruim, porque medo é um espírito. E Deus em Cristo Jesus nos deu autoridade para lidar com todo tipo de espírito maligno. E se você é essa pessoa que tem sofrido, tem sido atormentado pelo espírito de medo, eu declaro você livre nessa noite. Se você é essa, eu quero todos de olhos fechados, não vou chamar ninguém à frente aqui, todos de olhos fechados. Se você, todos de olhos fechados, por favor, não quero ninguém constrangido. Só eu vou estar olhando para você. Se você é essa pessoa que tem sofrido com medo de toda sorte de situações, só levante uma de suas mãos, eu vou orar por você daqui mesmo. Você não vai precisar vir à frente. Só levante uma de suas mãos. Eu vou orar e vou declarar que esse espírito maligno do inferno, que tem trazido tormento sobre a sua vida, ele vai embora em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, porque em Cristo Jesus toda a autoridade nos foi dada como igreja. E investido dessa autoridade do nome de Jesus, eu dou uma palavra de ordem para que todo espírito de medo que tem trazido tormento na vida dos meus irmãos, vá embora agora em nome de Jesus. Eu ordeno você, espírito de medo, sai agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que você bata em retirada, em nome de Jesus.
Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre desse mal em nome de Jesus. Seja livre desse mal em nome de Jesus. Amém? Dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, nós não podemos nos acostumar com o medo. Sabe que tem pessoas que se acostumam com espíritos malignos? Se acostumam. Mas nós não podemos nos acostumar, porque medo não vem de Deus. Medo é uma porta aberta para problemas se manifestarem. Jó disse isso: o que eu tenho medo é isso que me acontece, o que eu tenho receio é isso que sobrevém sobre a minha vida. Sabe o que o medo faz? O medo nos paralisa diante dos problemas. O medo, ele faz com que nós fiquemos paralisados. Um problema aparece, um problema se manifesta, e o medo te paralisa. Mas a fé não. A fé faz com que os problemas, eles sejam paralisados diante de você. Eles tentam vir sobre você, mas você está cheio de fé na palavra de Deus. E então ele pode até chegar perto de você, mas não vai tocar em você. Amém? Porque você está persuadido pela verdade da palavra. Nós somos um povo da fé. Amém? Diga: eu sou da fé. Aleluia. Deus não te deu espírito de medo. Repita comigo, diga: Deus não me deu espírito de medo, mas me deu espírito de ousadia, de temor e de moderação. Aleluia. Esse é o espírito que Deus te deu. Sabe, queridos, Jó inicialmente ele não conhecia o caráter de Deus. Quem estava no culto passado aqui sabe que foi falado sobre esse assunto, sobre o caráter de Deus. Jó, ele não conhecia o caráter de Deus, e ele atribui ao Senhor tanto o bem quanto o mal. O que acontece de coisas boas, rapaz, é Deus acordou bonzinho hoje. Deus está de bom humor, está me abençoando. Aconteceu alguma coisa ruim, rapaz, Deus acordou revoltado, está acabando comigo. Se fosse em Minas, dizia: está acabando comigo. A falta de conhecimento do caráter de Deus faz com que nós atribuamos a Ele tanto o bem quanto o mal, porque não conhecemos. Eu vou dizer uma coisa para você: nosso Deus não muda. Deus não é bipolar. Amém, queridos? Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus é bom e abençoador. Salmo 119, versículo 68 diz que Deus é bom e abençoador. Ele não muda. Ele era bom, Ele é bom e Ele sempre será bom. E bondade, fidelidade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas Jó não tinha esse conhecimento no início. E é por isso que ele atribuiu a Deus tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que lhe aconteciam. Volta comigo um pouquinho para o capítulo 1 de Jó, versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. É Jó falando no meio daquela crise que ele estava passando, daquele turbilhão de más notícias. Ele diz o seguinte no versículo 21 do capítulo 1: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do... Mas eu quero lembrar você que aqui Jó ainda não tinha o entendimento, que ele reconheceu no final, que ele só conhecia Deus de ouvir falar. E infelizmente alguns até escrevem algumas musiquinhas que dizem isso: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tem crente cantando isso. Você acha que é pouco? Vá um pouquinho mais à frente comigo, capítulo 9. Versículo 16 até o 18. Acompanha comigo. Jó capítulo 9, versículo 16 a 18. Diz assim:
ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz. Rapaz, nem Deus respondendo ele creria que Deus tinha escutado. Pensa no negócio. Não, presta atenção no que Jó está dizendo aqui. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz, pois ele me quebranta com uma tempestade. Ele estava dizendo que Deus estava fazendo isso com ele, e multiplica as minhas chagas sem causa. Ainda ele está culpando Deus. Ele diz, eu não tenho culpa nenhuma, Deus está fazendo isso comigo sem causa alguma. Versículo 18, não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Você acha que é pouco? Avança um pouquinho no versículo 22, só uns versículos à frente. Jó diz o seguinte: eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida. Não, olha a condição. Primeiro ele se coloca na condição, não, espera aí, se ele está dizendo que ele é inocente, alguém é culpado disso. É ou não é verdade? Primeiro, no versículo anterior que nós lemos, ele diz que o próprio Deus multiplicava sobre ele a chaga sem causa alguma. Agora ele está dizendo no versículo 22, eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida. Tudo é o mesmo, portanto digo, ele destrói o reto e o ímpio. Olha o conhecimento que ele tinha de Deus. Para Deus não faz diferença. O cara pode ser crente, não crente, pode ser o ímpio, pode ser justo, pode ser reto, não faz diferença. Deus acaba com todo mundo. Está comigo? Este era o conhecimento que Jó tinha a respeito de Deus, a ponto de ele colocar Deus como um Deus que maltrata, um Deus que é um carrasco, um Deus que fere, um Deus que maltrata, um Deus que mata, porque ele não tinha um entendimento a respeito do caráter de Deus, a ponto de dizer, para Deus não importa nem se ele responder o que eu falo para ele, eu não vou acreditar que ele está me ouvindo, porque para ele não faz diferença, se o cabra é justo, se não é justo, se é ímpio, ou se é crente, Deus ele desce o cajado e acaba com todo mundo. Você acha que eu estou forçando? Está escrito, a sua Bíblia é igual à minha, ou se a sua Bíblia é diferente da minha, depois me traz aqui e me mostra. Pode mudar as versões, mas o que está querendo dizer é a mesma coisa. Agora, graças a Deus que o conceito a respeito de Deus foi mudado quando o conhecimento chegou na vida de Jó. Ou seja, quando o conhecimento correto chegou, mudou o seu conceito. Você vê que ele começa discorrendo a sua história de uma forma, mas ele termina totalmente de outra. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós pegamos um texto fora de contexto e queremos criar argumentos para culpar Deus de coisas que ele não tem culpa. Porque é mais fácil colocar a culpa em Deus. Ei, eu vou dizer algo para você. Sabe por que muita gente não suporta a palavra da fé? Porque a fé traz a responsabilidade para nós. A religião joga a responsabilidade para Deus. Não, se Deus quiser, se Deus mata, Deus fere, Deus castiga, Deus... Ei, se Deus é o seu problema, quem vai ser a solução? Oh, quem poderá me defender de Deus? Sabe, queridos, Deus tem uma vontade a respeito de mim e de você. Jeremias 29:11 diz que Ele faz planos de paz e não de mal. Ei, nós precisamos ler a Bíblia. Sabe o que nos falta? Ler a Bíblia. Jeremias 29:11 diz isso. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de paz. Sabe o que é paz? Paz é nada quebrado, nada faltando, em tudo sendo suprido. E não de mal. Ele ainda faz questão de dizer, ei, eu não tenho plano de mal. Não pensa mal a meu respeito, porque eu não penso mal de você. Eu não planejo nada mal para você. Deus tem vontades para mim e para você. E a Bíblia diz que a vontade que Ele tem para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Ou boa, agradável e perfeita.
Eu não posso encaixar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, naquilo que Jó sofreu. Ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde. O que tem de bom nisso? O que tem de agradável nisso? O que tem de perfeito nisso? Agora, não tem como experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus sem antes renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Sabe o que é renovar a mente? Muito se fala aqui sobre renovar a mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós jogamos a responsabilidade para Deus. Deus joga de volta a responsabilidade para nós. Diz: ei rapaz, se transforme você mesmo. Descubra a minha vontade. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Ou seja, existe um princípio para que possamos experimentar a vontade de Deus. Renovar a nossa mente. Diga: renovar a mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é renovar a mente? É tirar os entulhos, é tirar as estruturas de religião, é tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que fulano falou, Beltrano falou. Ei, eu vou dizer algo para você: leia mais a Bíblia. E então você vai conhecer Deus não de ouvir falar, mas de experiências que você vai ter com a palavra de Deus. E você não vai ser enganado, porque o Espírito da verdade está dentro de você. É o Espírito que testifica que você é filho. É o Espírito que testifica que aquilo que você está lendo é a verdade absoluta. Amém, queridos? Renovar a mente é tirar pensamentos errados, sofismas, ensinamentos errados, e colocar aquilo que a Bíblia diz, colocar a palavra de Deus. O que Deus diz a meu respeito e a seu respeito. Quando você pensar como Deus pensa, a sua mente está renovada. E sabe o que Deus pensa a seu respeito? Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Sabe o que Deus pensa a seu respeito? Que muitas são as aflições do justo, mas de todas Ele te livra. É isso que Deus pensa a seu respeito. Sabe o que Deus pensa a seu respeito? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer a parte dele. Isso é renovar a mente. É tirar os lixos. Diga: eu vou tirar os lixos e colocar a palavra. Sabe o que é isso? Renovar a mente. Agora, não tem como renovar a mente ficando em casa, assistindo Faustão no domingo. Rapaz, isso foi só uma bola de canto. Sabe, queridos? Então, depois de tantos falatórios sem entendimento correto chegou na vida de Jó. E a Bíblia diz que ele se arrependeu, e o seu final foi totalmente outro. Vamos ler de novo o texto que nós iniciamos lendo? Volta lá comigo, capítulo 42. Diz assim, nós já lemos ele, mas pastor, mas a gente já leu, vamos ler de novo. Sim, vamos ler. Se é preciso, vamos ler de novo, e mais uma vez. Porque a Bíblia diz que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Cuidado quando você abrir um versículo que você já leu 1, 2, 3 vezes. E porque você já leu, você já nem abre mais. Eu já sei, já conheço. Sabe o que é isso? É soberba, é orgulho. A Bíblia, ela é mais... alguns dizem que ela é mais atual que o jornal que vai ser lançado amanhã. Amém? Ela se renova de dia em dia. Ela é imutável. E a cada vez que nós nos expomos a ela, revelação nova chega no nosso coração. Jó 42, verso 1 até o 6. Já lemos, vamos ler de novo agora com esse entendimento de um homem que no início da sua história diz: ei, o Senhor Deus, Ele me deu, Ele me tira, eu saí nu vou voltar. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Eu posso estar lascado, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu posso ter tudo, bendito seja o nome do Senhor. Não, em parte está certo, porque Paulo também disse: eu aprendi vivendo muito, sem me orgulhar.
Eu aprendi a viver no pouco, sem murmurar. E por isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Agora, nós não podemos dar crédito a Deus de coisas ruins que nos acontecem, que foi justamente o que Jó fez. Mas ele encerra a sua trajetória de uma forma diferente. E então ele diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento, ele está falando dele mesmo, quem é este que sem conhecimento, sem discernimento, sem compreensão, sem sabedoria, obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Ele está reconhecendo de coisas que ele havia falado. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Ei, agora mudou a conversa, né? Antes ele dizia: ei, nem que eu fale, Deus responda, não vou crer. Agora mudou. Mudou porque conhecimento chegou, entendimento chegou, revelação do caráter de Deus chegou. E então no versículo 5 ele diz: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora é diferente. Agora eu tenho experiências contigo, agora os meus olhos te veem, agora eu conheço a tua palavra, agora a revelação chegou, as escamas dos olhos caíram e eu consigo ver exatamente quem tu és. Tu és um Deus bom, tu és um Deus fiel, tu és um Deus que não me abandona, tu és um Deus que tem planos de paz a meu respeito, tu és um bom Pai. Aleluia. E então ele diz: pelo que me abomino, eu me arrependo no pó da cinza. Ele estava arrependido. Ei, nós precisamos voltar ao arrependimento, queridos. Somos uma igreja que cremos que Deus nos justificou pelo meio do sangue de Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não temos que nos arrepender dos erros que cometemos, das escorregadas que demos, dos pecados que cometemos, que são acidentes de percurso na vida de um crente. É necessário voltar ao arrependimento no meio da igreja. Amém, queridos? E por causa desse conhecimento, então, Deus pôde operar na vida de Jó. E no versículo 10, como nós bem lemos antes, diz que Deus virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos outros. E o Senhor acrescentou. Ei, antes ele disse: o Senhor acrescentou e o Senhor tirou. Lembra disso? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, tal. Agora é diferente. Aqui está dizendo que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes tinha. Porque Deus virou o cativeiro de Jó. Por isso é tão importante conhecer como a palavra apresenta a Deus. Porque ninguém pode crer além daquilo que conhece. Ah, mas eu não tenho fé. É porque falta conhecimento. Quanto mais conhecimento da palavra, mais fé chega no seu coração. Porque fé é um subproduto da palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é ouvir testemunho. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. E ninguém pode crer além daquilo que conhece. E é por isso que o mesmo Oséias, que diz que o povo de Deus perece ou sofre porque falta o conhecimento, ele no versículo anterior, no 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ei, ninguém conhece tudo que já chegou no final. Nós precisamos nos esmerar em conhecer mais o caráter do Deus que nós servimos. Precisamos prosseguir numa jornada de conhecimento. Ah, eu já ouvi tanta gente falar: ei, para que fazer o rema? Eu já fiz isso. Ei, eu vou dizer algo para você. Antes de fazer o rema, eu já tinha feito 2 seminários. Um inclusive de universidade. E vou dizer que eu pensei exatamente assim: rapaz, mais um. Bom, vamos ver o que vai dar. E a minha vida foi transformada. E se hoje você está recebendo, é parte daquilo que eu receberia aí nessa escola. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É por isso que Timóteo diz que Deus deseja que todos os homens se salvem, mas que também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí tem alguns espirituosos, porque tem gente que é espiritual e gente que é espirituoso. É diferente.
O espiritual, ele vai crer conforme a palavra, ele vai andar conforme a palavra. O espirituoso diz, não, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Você pode orar para saber o tempo de Deus, se é nesse tempo ou no futuro. Mas que é a vontade de Deus que você conheça, está escrito. E você vai orar para saber a vontade de Deus que está escrito, então leia o que está escrito e você vai saber a vontade. Equilíbrio, queridos. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, a nossa fé, ela precisa de um lugar seguro para se apoiar. E não existe lugar mais seguro do que a verdade da palavra de Deus. Não existe lugar mais seguro do que o fundamento da palavra de Deus. Este é o lugar seguro onde a nossa fé deve se apoiar. Amém? Ou seja, quando nós não temos o conhecimento correto da palavra de Deus, nós somos tentados a colocar Deus na condição de nosso adversário e não de nosso advogado. A falta de conhecimento faz isso, coloca Deus na condição de adversário, mas a Bíblia diz que Ele é um bom advogado e que não perde causa. Se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós, que trabalha em nosso favor. Ei, o teu Senhor não é teu adversário, Ele é teu advogado. Uma falta de conhecimento coloca Deus como adversário. Agora, veja bem, nós precisamos aprender a discernir, a separar as obras das trevas das obras da luz. João capítulo 10, versículo 10 diz isso com muita clareza. Não precisa abrir, eu já estou encerrando a mensagem, mas eu quero que você entenda algo. Para mim é o versículo que mais define a vontade de Deus e as obras das trevas. Diz o seguinte: o adversário ou o inimigo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. É Jesus falando. Diga: matar, roubar, destruir. Tudo que mata, tudo que rouba e tudo que destrói vem do diabo. E Jesus então é ponto e vírgula e continua falando: mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Rapaz, como é que eu vou saber se é Deus ou se é o diabo? Agora eu estou confuso. É fácil. Isso que está acontecendo produz morte, é o diabo. Isso que está acontecendo, está roubando algo de você, é do diabo. Agora, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, a proposta dele é nos dar vida e vida em abundância. Sabe, queridos, eu quero lembrar você de algo. Sem esse entendimento nós vamos ter medo de Deus ao invés de ter temor de Deus. E temor é diferente de medo. Temor é reverência, respeito. É considerar os princípios da palavra de Deus. Isso é temor. Medo é diferente. Medo distancia. Você não chega perto de alguém que você tem medo. Eu me lembro quando o Lucas veio pedir a Camila em casamento. Não, em namoro, na verdade. Rapaz, o bichinho estava amedrontado. E eu atendi ele no meu gabinete, nem foi na minha casa. Ele deu a mão de longe assim: tudo bem, pastor? O bichinho estava com medo, acabrunhado, longe. Que o medo distancia. E Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor dele, respeito e reverência por ele. E é por isso que ele diz: achegai-vos, pois, confiadamente. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E nós não podemos nos achegar a alguém que nós temos medo. Mas talvez você seja essa pessoa que tinha medo de Deus. Talvez você seja alguém, uma pessoa que até culpou Deus por alguns danos que aconteceram na sua vida, algumas perdas que você passou no passado. Mas eu quero lembrar você que Deus não usa as armas do diabo. Deus não tem parceria com o diabo. Deus não vai pedir emprestado alguma sutileza do diabo para tratar com você. Ele não tem associação. Que associação há entre luz e trevas? Amém, queridos? Então jamais Deus vai usar as armas do diabo. Mas Jó, ele também pensava assim. Pensava dessa forma. Mas quando ele se arrependeu, restituição chegou na sua vida. Quando ele entendeu quem Deus era, restituição chegou em dobro. Agora eu quero dizer algo para você. Nessa noite, você conheceu o caráter de Deus. O seu pai é um bom pai. Diga: meu pai é um bom pai. Você conheceu que teu Deus é um Deus bom. Então fique pronto
para as restituições que Deus tem para a sua vida. Ei, eu tenho certeza de uma coisa: Deus está pronto para restituir na sua vida coisas que o diabo tirou de você. Porque você não entendia, porque você não conhecia, até mesmo culpou Deus. Não, é Deus tratando comigo, e Deus não podia fazer nada, porque Ele era o culpado da situação. Mas agora a ficha caiu, o entendimento chegou, arrependimento chegou no seu coração, e restituição também vai chegar na sua vida. Aleluia, aleluia. Sabe o que Joel 2,25 diz? Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não diz, eu tirarei de vocês as bênçãos que eu dei no passado. Não, ele diz, restituir-vos-ei tudo aquilo que o gafanhoto é uma tipologia do diabo. Eu vou restituir na sua vida tudo aquilo que o diabo tirou. E logo na sequência, no versículo 26 e 27, diz o seguinte, eu vou ler para você. É a minha realidade e a sua realidade. E comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu estou no meio da igreja, que eu estou no meio da sua família, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Ei, o teu Deus é um Deus de restituição. Quando nós entendemos quem Deus é, o diabo passa vergonha. Cadê o Cisnândio? Cadê o Cisnândio? Fica de pé, Cisnândio. Quando é que roubaram sua moto, Cisnândio? Ontem às 8 horas da noite roubaram a moto do Cisnândio. Rapaz, roubar, é Deus tratando contigo, Cisnândio. Acho que tu tá muito gordo. Tô brincando, eu te amo, Cisnândio. Pode ficar de pé. Roubaram a moto do Cisnândio ontem. E aí ele compartilhou no grupo, o povo começou a orar. E encontraram a moto do Cisnândio estacionada na rua de um crente. E ligaram para ele. Que horas tu encontrou sua moto hoje, Cisnândio? 11 horas da manhã. 12 horas, meio-dia, né? Rapaz, roubaram às 8 da noite. Nem 24 horas o diabo conseguiu acabar com a alegria do Cisnândio. Na verdade, nem um minuto. Porque ele não murmurou. Eu estava de olho em você, cabra. Ele não murmurou, ele não reclamou. Em um momento algum viciou murmurando. Pelo menos no grupo não, em casa não sei. Mas eu escutei um áudio. Se me permite, Cisnândio. Eu vou botar aqui o áudio do Cisnândio. Ei, eu fiquei tão feliz. Ele entendeu o caráter de Deus. Cadê o bichinho? Tá aqui. Deixa eu achar aqui. Cisnândio. Pessoal, só para agradecer aí pela oração de cada um que fizeram aí por mim. Graças a Deus a moto a gente já encontrou já. Foi encontrada no Planalto mesmo, na chapa. Avisaram a gente pelo Facebook. Bem na hora que eu estava dando, lá botando em ocorrência, fazendo um boletim de ocorrência. E aí avisaram para a Sheila me ligou bem na hora que eu estava fazendo um boletim de ocorrência. Aí fui lá bem rápido, lá mais um colega meu aqui, e aí a gente pegou e botou dentro do carro. E só eu botamos dentro do carro, estava abandonada lá numa rua, lá na chapa. Bem na rua onde mora o pai da Tati. E aí eu passei por lá, o irmão dela, da Tati, estava lá na frente, perto. Eu chamei ele me deu uma ajuda, botou dentro do carro comigo lá. E aí eu saí, já dei baixa já de furto de roubo. Graças a Deus a moto já está em casa, tá? Obrigado aí por todos aí que oraram por mim. E Deus é bom e o diabo perdeu de novo. Diga, Deus é bom e o diabo é um perdedor. Não, diga com convicção, diga, Deus é bom, o diabo é um perdedor. Obrigado, Cisnândio. Aleluia. Esse é o nosso Deus, querido. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito
vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ei, Deus não é bipolar. Todo dia tem bênção sendo dispensada do trono de Deus. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Ainda este ano, o poder de restituição de Deus vai alcançar a sua vida, sua família, seus negócios, tudo o que for seu. Porque entendimento chegou do caráter de Deus. Isso fechou a porta para o diabo e abriu a porta para Deus agir na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida restituição de Deus operando. Você sendo colocado em um lugar de honra. Toda vergonha, toda afronta de Satanás caindo por terra. E Deus te levantando para que você seja um referencial da bondade de Deus, e você possa ser um testemunho vivo da bondade de Deus. E então você vai poder dizer: ei, foi Deus na minha vida. Se prepare, querido. Se prepare. Eu quero encerrar esse tempo com um versículo que diz o seguinte: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Ei, só se achega no trono quem não tem medo. Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Eu queria que todos aqui ficassem de olhos fechados. Talvez você é essa pessoa que precisa de um socorro de Deus. Precisa do toque do Senhor na sua vida. Eu quero dizer algo para você. Salmo 46:10 diz que Ele é um socorro bem presente em dias de angústia. Ele não é um socorro ausente, Ele é um socorro presente. E talvez o seu coração esteja angustiado, atribulado. Então Ele diz: se achegue a mim com confiança, porque eu estou pronto para te ajudar nesse tempo que é o tempo oportuno. Pode ser que você chegou aqui como alguém desesperançoso, sem muita expectativa do seu futuro, a não ser pensamentos de derrota e de fracasso. Mas eu quero dizer algo para você: os planos de Deus a seu respeito são planos de paz e não de mal. Ele quer dar a você um futuro e um propósito que Ele mesmo idealizou. E tudo que você precisa fazer, você que entrou aqui pela primeira vez, ou que já tem vindo aqui, é passar por uma porta. Assim como Satanás precisou de uma porta para tocar a vida de Jó, Deus precisa de uma porta para tocar a sua vida. E Jesus, Ele disse: eu sou a porta. Ou seja, a porta pela qual Deus vai tocar na sua vida se chama Jesus Cristo. Ele é a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo, e teremos comunhão um com o outro. O desejo de Deus é que você desfrute de uma vida diferente daqui para frente. Uma vida de comunhão com Deus, para que Ele se revele para você. Mostre o caráter dEle para você. Que Ele se revele como um Deus que é Pai, um bom Pai, que tem zelo pela sua vida. E você é o alvo desse momento. Tudo que você precisa fazer é reconhecer a Jesus como aquele que vai te dar acesso ao Pai. Porque o próprio Jesus disse: ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que te conduz à bênção de Deus, à aliança com o Senhor. Mas pode ser que você entrou aqui e entende que você precisa reafirmar o seu compromisso com Deus. Esse é um momento de Deus para a sua vida também. Você não pode esperar para amanhã aquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida. Existe restituição para você. Deus quer restituir na sua vida tudo aquilo que o diabo tirou. Mas tudo que você precisa fazer é reconhecer a Jesus, ou reafirmar o seu compromisso com Ele, para que Ele possa agir de forma legal na sua vida. Eu queria todos de olhos fechados, mas se você é essa pessoa
que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou reafirmar o seu compromisso com Ele, para que Ele possa trazer restituição ao seu lar, restituição à sua vida, aos seus negócios, ao seu trabalho, em tudo aquilo que você tocar. Se você é essa pessoa, tudo que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos. Eu quero orar com você e Deus vai agir na sua vida. Temos uma mão levantada, 2 mãos, 3 mãos, 4, 5, muitas mãos levantadas. Ei, se você é essa pessoa que está com o coração acelerado, não sabe se é com você, eu digo, é com você. Deus está interessado na sua vida, Deus quer mudar a história da sua vida. Você que levantou sua mão, venha para cá, deixe-me orar com você. Eu quero orar pela sua vida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Venha para cá, deixa eu orar com você. Deixe-me orar pela sua vida, deixe-me orar pela sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Ei, a restituição na vida de vocês. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Aleluia. Eu queria que vocês que vieram aqui à frente olhassem aqui para mim. São muitas pessoas, eu nem posso descer, vou ficar aqui em cima mesmo. Eu queria que vocês olhassem para mim aqui. O que aconteceu nessa noite foi algo assim muito especial do coração de Deus. Deus, Ele tinha interesse no coração de vocês. Deus queria alcançá-los. Deus queria trazer a vocês o entendimento de quem Ele é, para que vocês pudessem viver uma vida diferente daqui para frente. E vocês foram alcançados pelo amor de Deus. O coração de vocês foi o alvo do amor de Deus. E todos nós como igreja vamos fazer a mesma oração aqui, entregando a nossa vida ao Senhor. De fato, alguns já entregaram, outros estão fazendo isso pela primeira vez, mas todos nós como igreja vamos fazer a mesma oração. E eu queria que você, de olhos fechados, pode fechar, você que está aqui na frente, fecha os olhos, a igreja em oração. Eu queria que todos repetissem comigo, e vocês que estão aqui à frente em alto e bom tom, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que Tu és um Deus bom, e por isso eu decido entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu te convido, Jesus, sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para minha completa justificação. A minha vida está em Tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, eu Te dou graças por cada uma dessas vidas que vieram aqui à frente. Eu sei que a vida deles nunca mais será a mesma. O Senhor tem começado uma boa obra na vida deles hoje, mas Tu és um Deus que vai completar a boa obra que um dia o Senhor começou. A vida deles nunca mais será a mesma. Eu sei que se abre, Senhor Deus, a oportunidade deles andarem em novidade de vida daqui para frente, e que eles possam experimentar da boa, da agradável e da perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que vocês olhassem para cá, vocês que vieram à frente. Todos vocês, queridos, todos vocês ganharam um grande presente hoje. Sabe o que é o presente? É estar conectado com o Pai. E o segundo melhor presente é estar conectado com a família de vocês aqui na terra. E eu queria que vocês virassem para trás e conhecessem a família de vocês. Virem para trás, essa é a família de vocês. Nós amamos vocês, queremos andar com vocês, queremos cuidar de vocês. E o diabo perdeu de novo. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Aleluia. Se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Eu queria que vocês que vieram aqui à frente saíssem por aquela porta ali. Nós temos uma sala, é uma sala VIP, gente, preparada para receber vocês, porque vocês são especiais, um lugar especial preparado para pessoas especiais. Nós queremos pegar o contato de vocês, dar um presentinho para vocês também. Por favor, podem acompanhar, sair por aquela porta. Pastor Marquinhos, por favor, conduza esse momento. Glória a Deus. Você está feliz? Glória a Deus. Essa igreja é uma maternidade, queridos. Amém. Mas todo filho novo que nasce, ele precisa ser cuidado. Cada pessoa dessas precisa do nosso cuidado. Nós não queremos gerar filhos órfãos, queremos gerar filhos que são cuidados e protegidos. Amém? E você faz parte disso. Você pode se assentar.
Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sentado mesmo, quero orar pela sua vida. Se você entrou aqui doente, receba sua cura agora, em nome de Jesus.